O pessoal achou que o pastor Oswaldo tivesse desviado. 2 semanas sem vir na igreja? Agora você explica aí. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Estou desviado não, mas dá uma saudade daqui. Ah, isso dá. E muita. Está trabalhando. Eu agora estou trabalhando à noite. E de vez em quando, que eu trabalho um dia sim, um dia não. Ou melhor, uma noite sim e uma noite não. E aí, uma noite cai no sábado, outra noite cai no domingo, e assim sucessivamente. E aí, umas 2 finais de semana seguidos, eu não vou nem dizer que é coisa do maligno, não, porque quem cuida da minha vida é o Senhor. É Ele que interfere na minha vida, não é o inimigo, não. 2 finais de semana seguidos, me colocaram para trabalhar direto. Tudo bem que eu gosto de trabalhar, mas nem tanto. E aí me dá uma saudade da igreja, vocês não fazem ideia. Eu estou lá trabalhando e pensando, puxa, essa hora o pastor está lá pulando, para a direita, para a esquerda, e eu lá. Mas sempre que eu estou de folga e algum convite chega para pregar, evidentemente que eu vou correndo. E lá no Ana Jacinta também, quando eu estou em cada dia de semana, eu vou na igreja próxima lá e louvo a Deus. Porque se tem uma coisa que eu não abro mão, eu, Oswaldo Mendes da Silva, o seu criado, não abro mão da presença de Deus na minha vida por nada. Por absolutamente nada. Há 20 anos que eu fiz essa escolha. Ou melhor, que ele fez essa escolha. Há 20 anos. E ele me tirou lá do monturo mesmo, literalmente falando. E me colocou sentado no meio dos príncipes. Aleluia. Amém? Então, quando os irmãos me verem por aqui, é porque eu estou lá trabalhando. É interessante estar comentando com as irmãs. Eu estou há 20 anos servindo a Deus. Há mais de 10 anos pastoreando. Fui missionário nas Minas Gerais durante 12 anos. Fiquei um tempo curto no Rio de Janeiro também. E nas Minas Gerais, tinha uma época que eu pregava todos os dias, de segunda a segunda. E ainda fazíamos a tarde da bênção. E tinha um programa no rádio e assim por diante. Então, minha vida era intensa. Eu estava na obra por tempo integral também. Era minha obrigação também, era tempo integral naquela época. Mas aí, quando eu mudei para Prudente, eu estranhei muito. Não é? Porque quem pregava todo dia, de repente, não é? Mas é fases. E a gente sabe que o Senhor faz assim mesmo na obra dele. Amém? Eu não vou perder tempo, não. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5. O Senhor tem posto essa palavra no meu coração. E não foi hoje, não. Já de tempos. Só que hoje o Senhor reaviva essa palavra no meu coração. E eu quero crer que Deus, que o Senhor, Ele tem algo a dizer para você também, assim como Ele me disse através dessa palavra. Eu acredito que Deus tem algo para dizer a você. Então, se eu fosse você, eu não seria bobinho não, ficaria atento à voz de Deus. Ficaria atento à palavra do Senhor. Está escrito no Apocalipse e também está escrito nos Evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com este aqui, a gente escuta. Com o coração a gente ouve. Quem escuta por aqui, entra por aqui e sai por ali. Mas quem escuta com o coração, ela entra aqui dentro do coração, a palavra desce ao coração, ela faz um reboliço no coração e sai pela boca como uma palavra profética de vitória. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 17 e versículo 18.
Tiago, eu vou ler 17, 18, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Mas eu vou destacar o versículo 17, o início. Esse texto ele é muito esclarecedor. Quem conhece um pouco da biografia do Elias, fica espantado. Foi um grande homem de Deus, o profeta Elias, citado várias vezes na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Ele foi mencionado várias vezes. E para você ter uma ideia, o Elias, ele tinha uma unção tão grande de Deus, que ele não provou da morte. Ele agradava tanto ao Senhor com os seus atos, com a sua palavra, com a sua vida, que Deus o levou como uma pedra preciosa para o céu. O Elias. Então, se você ler a história dele, você vai cair o queixo. Você vai, meu Deus, que homem é este? Da onde surgiu esse homem? Isso é um super crente. Esse homem não é desse planeta. Aí vem o Tiago, o apóstolo Tiago, e chama nós a atenção. Então, ele esclarece algo aí muito importante. Quando ele fala, Elias era homem sujeito às mesmas limitações que nós. As mesmas fraquezas que nós. As mesmas paixões que nós. Tentando dizer para mim e para você, Elias não era um super crente. Elias não era dotado de nenhuma qualidade especial, não. Ele era igualzinho a mim e a você. Igualzinho. Agora me chama a atenção uma outra coisa aqui, no texto. Talvez a sua Bíblia é um pouco diferente da minha, mas não há problema. Do versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando. Não está escrito que Elias orou poderosamente. Não está escrito que Elias orou com autoridade, não. Simplesmente diz, Elias orando. Isso é lindo, gente. Isso é muito esclarecedor. Isso é muito claro na palavra. Quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a sua vida, e muitas das vezes você se depara diante de situações que a gente olha, meu Deus, eu não sou nada, eu não posso sequer olhar para... Não. Se ele diz que Elias era sujeito, um homem igualzinho a mim e a você, então ele tinha as mesmas fraquezas. Tanto é que, depois disso daqui, e antes disso daqui, ele desafiou os profetas de Baal, de Azera. Você conhece a história, eu não posso voltar toda na história, senão eu sair daqui só amanhã. Mas ele desafiou esses profetas, na frente de todos. Ele desafiou o rei Acabe, a rainha Jezabel. Ele afrontou, ele enfrentou, desafiou. Agora ele vem aqui e simplesmente fala, olha, eu vou fazer uma oração e não vai cair uma gota de água. Não vai cair, não vai chover. E para você ver que ele era um homem igualzinho a mim e a você, para você ver que a Bíblia é verdadeira, teve um momento de fraqueza que ocorreu, foi lá para a caverna. Escondendo com medo. Parecia um menino com medo, assustado. Chegou a pedir a morte. Não quero mais viver. Agora esse homem tem segredos. E é aqui que eu quero entrar com você. Que homem é este?
que era capaz de fazer coisas tremendas. Qual é o segredo de Elias? Que nós podemos também trazer para a minha vida e para a sua, para que também tenhamos a mesma ousadia, o mesmo poder, a mesma eficácia na oração. Qual é o segredo desse homem? E eu separei aqui rapidamente 4 tópicos. 1 Reis 17:1. Primeiro livro de Reis 17, versículo 1. Primeiro segredo de Elias está aqui. Primeiro livro de Reis 17, diz assim. Pode abrir a sua Bíblia, isso é bom. Coisa linda quando eu vejo crentes abrindo Bíblia para lá e para cá. Vai pegando uma prática na Bíblia que você não faz ideia. Quanto mais você manuseia, quanto mais você lê, mais prática você vai pregando. E além do Espírito trazer uma outra revelação a você. Quando você lê aí. Olha, pastor, que lindo, mas também já estou vendo algo aqui. É o Espírito trabalhando já. Então não fica com a sua Bíblia parada não, se você puder. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Diga Elias. Só ouviu, pastor? Diga Elias orava na fé. É o primeiro segredo dele. Olha que coragem. Olha que ousadia. Olha que petulância. Ele simplesmente disse para o rei Acabe que ia interferir lá no céu. Não vai chover. Isso é fé, gente. E se chovesse no dia seguinte? E aí? E se chovesse na semana seguinte? Mas Elias, irmãos, ele tinha um segredo. Ele era um homem como eu, como você, mas ele orava na fé. Ele não tinha margem para titubear. Ele dizia as coisas com convicção, com fé e com certeza. Abre a sua Bíblia lá. Abre a sua Bíblia. Tiago capítulo 1. Olha aqui. Tiago capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Tiago 1. Tiago. Nós estávamos lá agora há pouco, vamos voltar. Tiago 1, versículo 6, versículo 7. Olha o que está escrito. Peça, porém, com fé. Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A fé é fundamental. A fé é extremamente importante. Há um ditado que diz: fé não se explica, fé se vive. Vai explicar a fé? Explica aí alguém fé? Quem tentou chegar mais próximo da explicação foi o escritor dos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então peça com fé. Peça com fé. Veja mais. Mateus, capítulo 17 de Mateus. Foi falado aqui agora há pouco esse texto. Capítulo 17 de Mateus, versículo 20. Mateus. Nós vamos entender porque que esse homem era um gigante na fé. Era um gigante de Deus. Versículo 20 de Mateus 17. Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Conta-se que tinha um homem. Ele atravessava de um prédio ao outro,
em uma tábua de 20 centímetros aproximadamente, pedalando uma bicicleta, de um prédio a outro. Chegou a uma cidade e anunciou isso no rádio. Tal homem vai atravessar de um prédio a outro, em uma tábua, uma estreita tábua, pedalando uma bicicleta, tal dia. E era um domingo de manhã. Chegou naquele domingo de manhã que ele encheu de gente. Lá em cima, prédio alto, mais de 12 andares. O homem ia atravessar. Estava lá já posta a tábua, estava já posicionada a bicicleta, e o homem estava lá embaixo fazendo alongamento. E o homem dizia para a multidão: vocês creem que de fato eu posso andar de um lado para o outro, pedalando aquela bicicleta? A multidão: nós cremos, nós cremos. Alguns até tentando: vai, eu quero ver o tombo. Mas gritava: nós cremos, nós cremos. E ele lá fazendo aquecimento, alguns olhavam para o alto: mas é muito alto, mas é muito perigoso, mas é nada, sem nada. Ah, mas o que é isso? Aí ele voltava de novo: mas vocês creem que de verdade eu posso atravessar de um lado para o outro, pedalando da bicicleta? A multidão eufórica: nós cremos, nós cremos. Chegou a hora, ele subiu lá no alto, a multidão, todo mundo olhando para cima. Aí ele chegou lá em cima, chegou perto da bicicleta, ainda sentou no banco da bicicleta, e mais uma vez ele olhou para baixo e gritou bem alto: vocês creem mesmo que eu posso atravessar de um lado para o outro pedalando? A multidão: nós cremos, nós cremos. Aí ele foi pedalando, a multidão olhando para cima, todo mundo atônico, e ele tremendo lá em cima, aquele vento, alguns com medo que ele caísse, e ele foi devagar, foi, atravessou para o outro lado. Chegou do outro lado, a multidão gritava, aplaudia. Aí ele virou a bicicleta ao contrário, como se fosse voltar, e voltou lá para baixo e gritou: vocês creem que de verdade eu posso voltar para o outro lado? A multidão, mais eufórica ainda, gritava: nós cremos, nós cremos, nós cremos. Com um de vocês na garupa, suba. Só foi saindo um, saindo outro, saindo outro, saindo outro, saindo outro, saindo outro, saindo outro. Não ficou ninguém. É assim que a gente faz com Deus. O meu Deus faz, o meu Deus é isso, o meu Deus é aquilo, mas quando chega a nossa vez, nós nos acovardamos. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantas vezes, quando é hora de a gente colocar a fé em prática, na hora que chega um problema, uma adversidade, na hora que chega uma doença, na hora que surge um levante, nós nos acovardamos e não cremos de verdade em nada. Quantas vezes? Diga: fé é como um feixe de músculo. Quanto mais usa, movimenta, mais forte fica. Por que Deus permite que a luta, a adversidade, os problemas? Para que nós possamos exercitar a nossa fé, e uma vez exercitada, ela vai se fortalecendo. E o Elias orava na fé. O Elias orava na fé. Diga: fé vence o impossível. A fé vence o impossível. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra? A mulher tocou: eu vou tocar, eu vou tocar. E ela tocou. Venceu aquele impossível. Lembra do cego Bartimeu? Lembra? E assim por diante. Diga: fé pautada na palavra de Deus. Não é a fé na fé. Não é a fé em qualquer coisa. Pergunta lá fora se a pessoa tem fé. Vai lá fora, lá e faz uma pesquisa lá para ver quantos dizem que vão ter fé. Só não sabe no quê. Mas todos lá dizem ter fé. O que mais as pessoas falam é isto: eu tenho fé. Mas muitas vezes é fé na fé. Ou seja, não tem apoio, não tem base, não tem fundamento. Ou então fé em pessoas, fé em situações, fé em santos, sei lá o quê. Agora olha o Salmo 119. Salmo 119, quando a nossa fé é uma fé pautada na palavra do Senhor. Quando a nossa fé está alinhada à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 114.
Salmo 119, versículo 114. Achei, pronto. Salmo 119, versículo 114. Diz assim na palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 14. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. A fé é fundamentada na palavra. Não é uma fé na fé, não é uma fé no vazio, não é uma fé não. Está pautada, alicerçada na palavra de Deus. Senhor, tu disse. Senhor, está na tua palavra. Senhor, eu creio na tua palavra. Diga, Elias orava na fé. Primeira coisa. Segunda coisa, Elias orava conforme a vontade de Deus. Diga, Elias orava conforme a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, 17. Efésios 5, 17. É importante esse texto para nós que oramos ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então Elias, não era apenas um capricho do Elias. Olha, eu simplesmente vou orar e vai parar de chover. Não, Elias conhecia a vontade de Deus. Elias orava de acordo, em conformidade com a vontade do Senhor. Elias orava alinhado à vontade de Deus. 1 de João capítulo 5, versículo 17. Primeira epístola, estou lá no finalzinho da Bíblia. Epístola de João, capítulo 5, olha que promessa, olha que coisa linda que o Senhor tem para mim e para você. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, é 14 o versículo, olha só, vamos ler juntos? Será que nós podemos ler juntos esse texto? Vamos lá, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Ah, mas pastor, mas será que é da vontade de Deus que seja curado? É, não precisa nem pedir isso para Deus. Oh, é da sua vontade que eu seja curado? É. Está na Bíblia. Está aí alguém entre vós enfermos? Chama os presbíteros, ore, unge. Senhor, é da tua vontade que o meu marido se converta? É. Não precisa, está de acordo. Mas tem coisa que nós não sabemos. Senhor, eu vou trocar de emprego, é da tua vontade? Aí sim. Senhor, eu vou mudar de cidade, é da tua vontade? Senhor, eu vou casar com esse moço ou com essa moça, da tua... Aí sim, lá não está escrito Oswaldo vai casar com fulana, não está escrito lá não. Então, a vontade de Deus, irmãos, ela é fundamental. E Elias orava de acordo com a vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, todas as nossas orações são ouvidas. Diga, quando estivermos no centro da vontade de Deus, todas as orações são ouvidas. São ouvidas. Olha o que está escrito, João capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, Evangelho, capítulo 5. Capítulo 5 não, capítulo 15, perdão. João capítulo 15, o versículo de número 7. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Veja, João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, o quê? Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Elias orava na fé, mas Elias orava de acordo com a vontade de Deus, da vontade do Senhor. É fundamental descobrirmos isso. A situação que você esteja vivendo, qualquer planejamento, qualquer sonho, qualquer coisa, é fundamental que nós consultamos a vontade de Deus e oramos de acordo com esta vontade, da vontade do Senhor. Elias não fazia qualquer coisa, como muitas vezes a gente pensa. Ele tinha comprometimento com o Senhor.
Primeiro, ele não deixava margem para dúvida. Segundo, e vemos aqui, ele sabia, ele conhecia a vontade de Deus. Agora tem uma terceira coisa, que eu acho extremamente importante. Terceiro, Elias orava na presença de Deus. Diga isso. Elias orava na presença de Deus. Volta lá para 1 Reis 17:1. 1 Reis, primeiro livro de Reis. Olha que coisa aqui. Tem muitas pessoas, eu espero que aqui não esteja ninguém nessa condição, que só vai buscar a Deus quando a situação aperta, quando está passando por algum problema. E ainda assim, é um tal de irmão, vocês oram por mim, irmão faz isso por mim, mas ele mesmo quase não faz nada. Há pessoas, eu espero que aqui não esteja ninguém, que só tem vida com Deus aqui na igreja. Há pessoas que eu espero que aqui não esteja nenhum, que não tem nenhum compromisso com Deus, nenhuma unção com Deus. Na segunda-feira, no seu dia a dia, lá no trabalho, ninguém sequer sabe que ele é um cristão. Lá na escola, poucas pessoas sabem quem ele é, porque não tem vida com Deus. Olha o Elias, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Presença de Deus. Era um homem que sabia o que era andar com Deus. Ele orava na fé, sim. Era fundamental ele ter fé. Ele orava de acordo com a vontade de Deus, sim. Mas ele também andava e orava na presença de Deus. Deus na minha vida, eu com Deus. Não é somente aqui na igreja. Não é somente nos momentos de louvor, de adoração, que é lindo. Tem hora que dá vontade de ir para a glória. Tal é a presença de Deus. Como diz aquele hino, cantado muitas das vezes, nós não sabemos se foi o céu que desceu, se foi a igreja que subiu. Tal é a presença de Deus. Mas isso também é em casa. Isso também é nas ruas, andando pelas ruas da cidade. Isso também é lá no trabalho. Isso também é no meu dia a dia. Deus é presente na minha vida. Esse homem não era um aventureiro da fé, irmãos. Esse homem não é citado aqui na Bíblia por acaso, gente. Esse homem era um homem igualzinho a mim e a você, sim. Mas ele tinha essas qualidades. Ele andava com Deus, na presença de Deus. Diz aqui, olha o texto. Olha o texto. Quando Jesus subiu ao monte, chamado na Bíblia o Monte da Transfiguração, quem é que apareceu lá com Jesus? Elias. Estava lá. Olha que coisa linda. Elias. Por quê? Porque ele era um homem que andava com Deus. Tem mais. Diga, tem mais? Tem. Olha aí, capítulo 18, versículo 1. Olha aí. Olha que coisa bonita. Diz assim: sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai-te, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Diga, havia. Fala mais uma vez. Havia um diálogo entre o Senhor e Elias. Olha que coisa, ele ora a Deus e Deus fala com ele: Elias. Uma troca de ideia, um diálogo. Diga, Deus tem N maneiras de falar comigo. Ele fala através de sonhos, ele fala através de anjos, ele fala através de profetas, ele fala através da Bíblia, ele fala através de sinais, ele fala, meu Deus, da natureza. Tem N maneiras de Deus falar conosco, mas só existe uma única maneira de eu falar com Deus, que é através da oração.
Claro que cantamos também é uma oração. A música é uma oração cantada. Senhor, eis-me aqui. Estou cantando e falando. Estou orando ao Senhor. Então Elias, ele andava na presença de Deus e tinha um diálogo com Deus. Trocava ideias com Deus. Por isso, exatamente por isso, que ele não duvidava quando Deus falava com eles. Quando ele disse aquilo para o Acabe, não foi do nada, não. Deus disse a ele, diz isto. Então eu vou te dizer que eu orarei a Deus e não vai cair uma chuva. Havia um diálogo, irmãos. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Me diga. Não responda alto, não. Na intimidade do teu coração, responda isso. Quanto tempo você não ouve aquela voz mansa e suave falando ao teu coração, dirigindo o carro na estrada? Deus. Senhor, é meu, Senhor. Quantas? Lavando a roupa em casa, cuidando dos teus afazeres domésticos lá no teu trabalho. Que Deus vem e fala no teu espírito. Que você troca uma ideia com Deus e você tem convicção que é Deus. Que você sabe que é o Pai falando com você. Essa história eu ouvi lá no Bom Retiro. Pastor Jabo de Alencar. Eu sempre ia lá. O pastor que vai vir aqui, pastor Ademar de Campos, tinha um lugar lá perto da Paulista, Avenida Liberdade, perdão. Isso, chamava Centro do Professorado Paulista. Era o comecinho da minha conversão, eu era seminarista. Eu estava no seminário. Toda segunda-feira, o dia que ele vier, pergunte isso a ele. Ele nunca me viu, não sabe nem quem eu sou. Toda segunda-feira tinha um culto, no ginásio lá do Centro do Professorado Paulista. Tinha um culto, tinha aproximadamente umas 2.000 pessoas, toda segunda-feira. Ele tinha a comunidade... Obrigado. A comunidade da Graça tinha um culto de louvor, de adoração e trazia um pregador. E toda segunda-feira, antes de ir para a escola, para o seminário, a gente ia lá, cantava, louvava ao Senhor e ia embora. Então eu frequentava muito aquela... Depois eu vim parar aqui, estou aqui para a glória do Senhor. Mas tempos atrás. Mas lá nessa igreja, na nossa igreja lá de São Paulo, pastor Jabo de Alencar, eu ouvi essa história e a tocou profundamente ao meu coração. Aí conta-se que numa escola, final de ano, os alunos, professores, resolveram fazer uma festa de formatura. Coisa comum, para quem estuda sabe o que eu estou falando. Aí então eles resolveram convidar para aquela festa um poeta muito famoso, renomado, muito conhecido. Convidaram o poeta para estar naquela festa, para depois fazer umas poesias para eles. Aí depois aqueles alunos ali reuniram professores, pais, alunos, e recebendo ali seus diplomas, confraternização. Aí quando terminou tudo aquela parte, chamaram o poeta, Poeta, conta uma poesia para alegar o nosso coração, poeta. O poeta, pois não, afinal de contas ele estava ali para aquilo. O poeta vem até a frente, tomou lugar no púlpito e disse, olha, eu vou declamar o poema do Salmo do Pastor. Aí o poeta começou a declamar o Salmo do Pastor, o Salmo 23. E à medida com que o poeta foi falando das pessoas, que coisa linda. E ele declamava poesia como ninguém. Ele era tremendo mesmo, era o melhor. Aí ele declamou aquela poesia, no final todo mundo aplaudiu. Aí os alunos, passou o resto da madrugada, tarde da noite, inventaram lá uma brincadeira. E vem cá, vamos contar uma poesia aqui, só entre os alunos, professores, pais. Chamava, vem cá fulano, você, vem cá, conta a poesia. Aí o Luiz na frente, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Aí vinha outro, contava outra poesia, vinha outro, e tinha lá um rapaz, servo de Deus. Ninguém sabia, mas chamaram ele, vem cá, você. Aí ele vem até a frente e falou, olha, eu vou declamar o Salmo do Pastor. Aí todo mundo, o membro do poeta, Salmo 23. Aí ele começou a declamar o Salmo do Pastor. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz
E à medida com que ele falando o salmo, as pessoas, os olhos iam lacrimejando. Algumas pessoas que estavam devidamente mal vestidas, de maneira vulgar, começaram a se sentir acomodada. Alguma coisa começou a acontecer naquele ambiente diferente, começou a invadir aquele lugar. E ele declamando o salmo do pastor. Quando ele terminou de declamar o salmo, vieram correndo a ele alguns pastores, alguns professores, alguns alunos. E o que aconteceu? O que foi? Quando o poeta declamou, foi lindo, todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu. Mas quando você declamou, foi algo diferente. Alguma coisa diferente aconteceu aqui. Aí ele falou, calma, eu explico para vocês o que foi que aconteceu. É que o poeta, ele conhece o salmo do pastor. Eu conheço o pastor do salmo. Aleluia. Conheça o Senhor. Tenha esse envolvimento com o Senhor. Elias era um gigante, porque ele tinha isto. Quarta coisa, para encerrarmos. Primeiro, Elias orava na fé. Diga, Elias orava na fé. Segundo, Elias orava na vontade de Deus. Terceiro, Elias orava na presença de Deus. E quarto, Elias orava ao mesmo Deus que nós. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus. O Deus de Elias é o nosso Deus. A pergunta é simples. Elias era homem semelhante a nós. Agora o que precisa é nós sermos semelhantes a ele. Elias. O que precisa disso? É isso que precisa. Ele era igualzinho a mim e a você. Muitas vezes nós é que não somos iguais a ele. Que tinha essas qualidades. Que tinha essas qualidades. Que sabia realmente o que é o Senhor. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você agora. Pautado nesta palavra. Eu quero que você agora faça uma oração. Como você nunca fez na tua vida. Primeiro, na fé. Porque sem fé, pode parar com tudo, esquece tudo, apaga tudo. Primeiro passo é fé. Sem fé, não vamos a lugar nenhum. Segunda coisa, vontade de Deus. Vontade do Senhor. Terceira coisa, na presença de Deus. Não sou um aventureiro da fé, não. Não sou, não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço meu Deus. Claro que não vamos chegar sequer perto de Jó. Mas como ele disse, o Jó abriu a boca e abriu o seu coração e gritou para que todos ouvissem. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero que nós, que eu e você, nós também tenhamos essa mesma. Porque aí, irmãos, ouça o que eu vou dizer. Nada vai nos deter. Nada. Diga nada. Nada. Absolutamente nada. Por uma simples razão. Presta atenção. Diga você, mais uma vez assim, pastor Falpito. Eu e Deus somos maioria. Oh glória! Oh glória! Curva a cabeça. Eu sei que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu sei. Claro que eu sei. Eu não vim aqui para dizer o contrário, não. Muito pelo contrário. Eu olho para a tua face e vejo a face de Deus. E é por isso que eu quero que você agora ore ao Senhor. É por isso que agora eu quero que você fale com o Pai Celestial nessa situação. Você entrou aqui numa campanha, alguns ainda não entraram, mas continua crendo, tendo fé, e sabe que veio buscar alguma coisa.
Lá na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, alguma pessoa ente querida, alguma pessoa que você sabe que precisa de um milagre. Tem pessoas que precisam de um verdadeiro milagre. É só um milagre para mudar a história. É só um milagre para reverter uma situação. Eu sei que tem pessoas aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão prestes até mesmo a desanimar, porque tem orado, que tem buscado, e nada tem acontecido. Mas eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui nessa noite. Que Deus me deu a palavra aqui nesta noite, para dizer a você, não, a tua vitória vai vir. Pode ter certeza, porque o Deus de Elias é o mesmo Deus que o nosso. Então eu quero que você ore. Eu não vou orar por você, não. Não, o pastor já orou, nós já oramos. Agora é hora de você abrir o teu coração. Agora é hora de você falar com Deus, na intimidade do teu coração. Primeira coisa, você procura Ele aí. Procura a presença do Senhor aí, no teu coração. Primeira coisa, se você não encontrou, busque-a desesperadamente. Busque-a com todas as suas forças. Segunda coisa, coloca a tua fé agora em prática. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então não olhe para a adversidade, não olhe para os problemas. Olhe para a vitória. Olhe para aquilo que a tua fé vai fazer aparecer na tua frente. E você pode tomar posse pela fé. Como Abraão. Deus disse a Abraão, Abraão, o nome dela vai ser Sarai. O nome vai ser Sarai, vai ser Sara, princesa, mãe. A partir de hoje chama ela de Sara. A partir de hoje chama ela de mãe. A mulher não tinha filhos, ridículo, absurdo. E Deus disse para Sara, chama ele de Abraão. Ele não será mais Abrão, não. Ele não será mais chamado de Abrão, mas será chamado de Abraão, pai de multidões. Não tinha um filho sequer, mas ele tinha muitos filhos na fé. Ele já tinha na fé. Por isso chamava de pai, por isso chamava de mãe. Então quero que você chame agora a tua vitória, chama agora a tua bênção. Seja ousado como Elias. Tenha ousadia de dizer, assim diz o Senhor, nenhuma chuva cairá. Seja ousado agora. Aleluia. É você que tem que ser ousado, não sou eu. É você. Profetiza a tua vitória, profetiza agora. Abra a tua boca. Em nome do Senhor, profetiza a tua vitória, profetiza agora, profetiza em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, Pai de nosso Senhor, do Salvador Jesus Cristo, louvado e glorificado seja teu nome, para sempre seja adorado o nome santo do Senhor. Nós estamos na tua presença, Jesus, e não há nada mais importante para tu seja do que a tua presença santa. Por isso eu te peço que nesta noite, Senhor, ninguém, nem a mais pequena das crianças, Deus, saia daqui da mesma maneira. Meu Deus, que nós possamos sair daqui impactado. Meu Deus, e que esta unção, ela não fica apenas dessa porta para fora, mas no nosso dia a dia, Deus, nós vamos cultivar diariamente. Tu és o Deus de Elias, tu és o nosso Deus, e nós seremos como Elias, ousados. Elias era como nós, e nós seremos como Elias. Abençoa, Jesus. Abençoa todos aqueles que agora estão orando comigo. Abençoa, Senhor. Sela com teu sangue, Jesus, essa aliança de fé, de confiança, de compromisso que nós temos contigo e que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, declara. Vou meus problemas